Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos apresentar 10 regras de ouro do trader que foram desenvolvidas por Steve Burns. Vamos lá? Bom, primeiro, quem que é Steve Burns, né? Ele é um trader que ainda opera hoje majoritariamente em bolsas, comprando e vendendo ações, né, na bolsa americana, autor de alguns livros sobre trading e de cursos também sobre trading. Ele tem um site, vale a pena, se você tiver curiosidade e conseguir ler inglês, vale a pena visitar o site dele e conhecer um pouquinho dos artigos dele. Mas vamos às regras que ele criou, né, que ele considera as regras de ouro de um trader. Primeiro, opere baseando-se no price action, não opiniões, previsões ou emoções. Price action, a gente sabe que é a ação do preço. O que ele quer dizer com isso? Que você tem que operar baseado no que os seus gráficos estão te mostrando, ou o que o preço está falando. Não adianta você olhar uma opinião de gente falando, tá na hora de comprar Vale, ou tá na hora de comprar ouro, sendo que a ação do preço no gráfico mostra outra coisa, mostra a Vale caindo ou o ouro caindo. E essa é uma regra muito importante para traders. Às vezes a gente lê uma previsão ou vê uma opinião e isso influencia a nossa análise. Ou a gente decide comprar ou vender baseado nisso. É totalmente errado. Você tem que olhar o gráfico, ver o que o gráfico está te dizendo ou o que o preço está te dizendo. Segunda regra, opere na direção de menos resistência do seu time frame. O que é essa direção de menos resistência? Isso até uma expressão da física, né? O caminho de menos resistência. Por exemplo, eles vão tentar explicar qual que é o caminho que, se você soltar uma bola do alto de uma montanha ou uma água que vai descer do alto de uma montanha, ela vai seguir o caminho de menos resistência. É um caminho mais fácil. A água vai sempre seguir o caminho mais fácil. E a sugestão aqui é fazer a mesma coisa. Você não tentar operar no caminho mais difícil para o preço ir. Ou seja, um caminho contra a tendência, ou rompendo uma linha de suporte ou resistência que estão muito fortes. E você tem sempre que ir no caminho de menos resistência. E não ficar reinventando a roda, né? Digamos assim. Terceira regra. Desenvolva seu próprio sistema de trading lucrativo. Isso aqui é uma regra interessante. Tem dois aspectos aqui. Primeiro, é de você desenvolver o seu próprio sistema. Que muitas pessoas ficam querendo procurar um sistema de trade lucrativo que foi criado por outras pessoas. E isso não adianta, porque o seu sistema de trade ele tem que ter a ver com a sua personalidade, tem que ter a ver com o time frame que você gosta de operar. Então, você pode sim se basear num sistema de trading que você viu de alguém falando que funciona, mas você tem que adaptar e desenvolver o seu próprio, que vão atender às suas características. Tá? Eu falei que tinha dois aspectos, é porque tem esse aspecto de desenvolver o seu próprio e ele ser lucrativo, obviamente, né? Então, o ponto dessa regra de ouro é que você tem que desenvolver o seu próprio sistema. Na verdade, agora eu pensei que o outro aspecto aqui, né, é que você tem que desenvolver seu próprio sistema e que ele está falando que você precisa de um sistema de trading, né? A verdade é isso. Você tem que ter um sistema de trade e desenvolver o seu próprio. Não adianta você querer usar um sistema de outro que não tem a ver com você. Próxima regra. Apenas opere se você tiver feito backtest do seu sistema. Esse backtest aqui pode ser um backtest automatizado, ou até mesmo se você ir lá para trás, lá no gráfico, e olhar. Você tem um sistema que te diz suas entradas, saídas. Você volta no gráfico vários anos ou meses, dependendo do time frame que você opera, e vai avaliando como que seria o resultado.
Isso é muito importante para você saber a expectativa de acerto do seu sistema, saber se aquele stop loss que você está usando ele está bom ou não no seu sistema. Enfim, essa regra de ouro diz que você não deve operar sem antes fazer um teste histórico do seu sistema. Eu até acrescentaria aqui que você pode fazer até um teste para frente, além do back, dizem forward test, né, no inglês, que seria operar numa conta de demo, ou fazer o paper trade, operar no papel, né, em vez de ser numa conta de verdade. Enfim, teste o seu sistema antes de utilizá-lo. Quinta regra de ouro. Use um trading plan que defina os parâmetros do seu sistema de trading. Porque esse sistema de trading que a gente está falando aqui é estratégia. Já o trading plan, ou seu plano de trading, ele vai te dizer quanto que você vai arriscar por operação, qual que é o seu drawdown máximo que você vai aceitar, ou seja, quanto que o máximo que você pode perder num dia ou numa semana, enfim. Então, use um trading plan que defina os parâmetros do seu sistema de trade. O trading plan envolve outras coisas. Tem um vídeo nosso falando sobre o trading plan. Se você quiser dar uma olhada, procura no nosso canal. O trading plan, além do sistema de trade, ele tem todos esses parâmetros. Ele envolve você fazer uma avaliação da sua parte psicológica, enfim. Use um trading plan além de um sistema de trading. É isso que fala essa regra de ouro aqui. Sexta regra. Siga o seu trading plan com disciplina. Isso aqui é muito importante. Não adianta nada você criar um trading plan e não segui-lo. Às vezes o trader ele vai ali, tem um trading plan, vai seguindo certinho, consegue ir aumentando o seu capital, e um dia que ele desliza e deixa de ser disciplinado e foge do plano de trade, aumenta o risco na operação, começa a operar um lote muito grande, é naquele momento ali que ele vai e perde 10% do capital dele. Com uma operação pode acontecer. Uma operação pode arruinar semanas de trabalho. Então siga o seu trade plan com disciplina. Sétima regra. Apenas entre em operações com um ratio risco-recompensa de 1:3. Nós também já fizemos um vídeo explicando o que é isso, mas é basicamente que se você está arriscando numa operação $10, você vai ter que ganhar naquela operação $30. Essa regra ela pode ser um pouco controversa para alguns. Pode ter gente que vai falar, 2:1 é suficiente. Eu tenho um mentor que opera com 1:1 e tem sucesso. Ok, essa aqui são as regras que o Steve considera boas. Eu concordo. Inclusive eu gosto de usar um ratio muitas vezes até acima disso. Tá? E por que é bom você ter um ratio de 1:3 ou visar ter uma recompensa de 3? Isso ajuda você a filtrar algumas trades que talvez não seja boa e não ficar entrando no mercado toda hora, porque você tem um custo para operar também. Seja um spread, seja comissão. Então isso te ajuda a filtrar algumas trades também. Trades mais interessantes. Vale a pena ter paciência para esperar essas trades que te oferecem esse risco recompensa de 1:3. E isso vai até na hora de você desenvolver o seu sistema também, né? Vamos lá, oitava regra. Nunca perca mais de 1% do seu capital em uma única operação. Ou uma única trade. Eu concordo totalmente com essa regra. A nossa função como trader é basicamente gerenciar risco. A principal função de um trader é gerenciar o risco e manter seu capital. O lucro vem depois. E você tem que começar a entender isso como trader. E você tem que saber que não vai ser uma operação que vai te fazer rico ou uma operação que vai te fazer pobre. Não é uma operação que vai te fazer ter um lucro exorbitante e também não é uma operação que vai te fazer ter um prejuízo exorbitante. É um conjunto de trades. Por isso que é interessante você não perder mais de 1% do seu capital, para você ir sempre preservando. E quando você tiver alguma
sequência de perdas, que no inglês é chamado de losing streak, o streak, você conseguir recuperar isso depois. Porque se você perde 50% do seu capital, você precisa, vamos supor que você tem 100 ou $1.000, se você perde 50 disso, você vai para 500. Para você voltar para aquele 1.000 que você está, você tem que fazer 100% em cima desses 500. Então o mais importante é controlar sempre as suas perdas. Tá? Próxima regra. Nunca perca mais que 3% do seu capital em seu pior dia. Essa é uma regra interessante, que pouca gente fala sobre quanto perder por dia. Porque não adianta você perder 1% do seu capital em cada operação e fazer 50 operações no mesmo dia e perder as 50. Ou perder quase todas. Então é mais uma coisa para você se preservar. Porque às vezes você não está num dia bom, perdeu 3%, vai fazer outra coisa. Diminui a frequência dos seus trades. Ou chegou nos 2% que você perdeu, quer operar mais? Diminui o risco por trade em vez de 1%, vai para 0,5% do seu capital. Tá? Algumas pessoas que estão começando falam, 1% do capital é pouco. Pode ser pouco em alguns contextos. Mas à medida que você vai tendo um capital maior e se tornando um trader mais consistente, você não vai querer perder mais do que 1%. Imagina que você tem uma conta de 1 milhão. Você vai querer perder 2% do seu capital, 5%? Não vai. Certo? 10ª regra de ouro. Leve o seu risco de ruína o mais perto possível de zero. Ou levar seu risco de ruína o mais perto para zero que for possível. Risco de ruína é uma fórmula matemática que indica qual que é o risco de você quebrar a sua conta. Ou pegar a sua conta que tem lá X e levar para zero. E ter um que a gente chama de margin call no Forex, né? Isso aqui o risco de ruína é um assunto interessante. Vou fazer um outro vídeo só sobre isso depois, mostrando como calcular. Mas basicamente você tem algumas calculadoras ligadas a isso. Mas basicamente é voltar a seguir as outras regras. Arriscar pouco por operação e tentar ter um risco de ratio recompensa interessante, acima de 2 para 1 ou 3 para 1. E ter, obviamente, uma taxa de acerto boa também. Ou seja, quando um percentual entre trades que você ganha e perde que seja bom. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o risco de ruína, tá? Bom, é isso. Essas foram as 10 regras de ouro. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, por favor, lembre-se de curtir o vídeo aqui embaixo. É muito importante para nós. Se você ainda não é assinante do canal, por favor, assine. E visite o nosso site. Ficamos muito felizes com a sua visita no nosso site. Se você gostou, é isso. Apoie o nosso trabalho para a gente continuar fazendo mais vídeos para você. Então é isso aí. Um abraço. Até a próxima.